Eu sou o Jester, eu decidi fazer um diário virtual falando minhas histórias e essa decisão veio mais forte depois que eu passei 5 anos sem ficar com ninguém, 5 anos solteiro, e conheci uma pessoa pela internet. Essa pessoa não morava longe, morava relativamente perto, 100 quilômetros de distância, e a gente começou a conversar. E essa pessoa não era o tipo de pessoa que eu naturalmente conversava para tirar alguma situação romântica, algo assim, não. Era uma pessoa que eu naturalmente evitava. Mas dessa vez eu dei uma chance, né? E o que aconteceu foi que a gente passou 2 meses conversando e eu pedia para essa pessoa um tempo para ver ela, né? Queria saber se eu teria que ir lá ou se ela teria que vir aqui. E ela falava que não podia vir aqui porque estava organizando algumas coisas e falava que eu não podia ir lá também porque ela preferia que fosse aqui. E nisso a gente passou esses 2 meses sem eu conseguir ir lá pra cá. E nesses 2 meses eu me apeguei a ela, fiquei bastante apegado. E aconteceu alguns problemas que eu queria compartilhar e eu queria salvar esse vídeo como uma forma de diário para no futuro eu voltar aqui e ver pelo que eu passei, ver como eu resolvi a situação. Eu acabei me apaixonando e foi estranho. Foi estranho porque eu nunca vi essa pessoa na vida. A gente só se viu 2 vezes por ligação de vídeo, pelo WhatsApp. E essa pessoa era bem diferente de mim. Algumas ideias sobre a vida, alguns valores morais eram diferentes também. Mas eu sou um cara que eu me considero muito tolerante. Eu tolero. E aí eu tolerei. Eu dei uma pausa porque passou um colega meu. E aí eu tolerei muita coisa e fui colocando pra frente. E um dia eu lembro que eu já estava apegado. A gente já falava que se gostava, eu gosto de você e tal. Isso só pela internet. Um dia eu lembro que eu já estava apegado e eu fui ao centro da cidade, aos Correios. E eu uso 2 celulares porque é questão de verificação de 2 etapas, né? Tem meu chip, tem minhas contas bancárias. E esse celular ele não sai de casa, eu quase não uso para nada, só para essas verificações. E esse celular que eu estou usando é o que eu uso para sair de casa. Caso aconteça alguma coisa, não sei, eu não podia estar usando outro celular e ele quebrar ou ser roubado. Isso ia trazer um prejuízo e eu sei que tem as palavras-chave que a pessoa guarda e tudo, mas eu não sou um cara muito organizado em relação a isso, então eu prefiro guardar o celular e comprar outro. E eu fui ao centro, fui aos Correios e eu esqueci o outro celular com a tela ligada, né, a tela ativa, e quando eu cheguei ela falou que eu estava online, que eu tinha ficado online, que eu não tinha saído. Eu falei que sim, que eu tinha saído, eu tinha comprovante daquilo. E ela ficou com raiva e eu achei que era uma raiva por besteira, porque eu realmente tinha ido, eu tinha comprovante e tudo. E eu comecei a brincar naturalmente, como eu brinco. Eu tava imitando o Michael Jackson e tudo. E ela começou a falar que eu tava caçoando da cara dela, mas eu não tava caçoando da cara dela, eu tava brincando, eu tava tentando dar um alívio cômico. E eu me lembro que eu disse que eu ia jantar, comer alguma coisa, perguntei se ela ia também e ela falou que eu não me importasse. E eu lembro que eu fiquei calado e eu fui dormir e eu dei boa noite, falei que ia tomar melatonina para dormir e ela perguntou o porquê, mas disse que não se importava que eu respondesse aquilo se eu quisesse. Isso me deixou um pouco triste. E eu fui dormir. E no outro dia ela
explodiu, falou que não era mais para eu conversar com ela e falou que me amava e eu achei algo pesado. Nunca tinha falado isso e deixou para falar isso nessa situação. Ela era uma pessoa que mandava mensagem carinhosa, copiada do Google, e eu dou o meu... Claro que eu valorizo isso, a pessoa pode não ter tanta criatividade, mas ela teve o esforço de ir em algum canto e buscar algo que se parecesse com o que ela sentia. Tudo bem. Mas eu respondi com... Foi uma resposta curta, alguns corações e tudo, e ela não achou o suficiente. Ela não achou o suficiente e ela ficava com raiva disso. Claro, eu pedia desculpa e tentava dar uma resposta melhor na próxima. Só que isso foi um adendo, né? Nesse outro dia que eu fui para os Correios, a gente ficou mal, eu fui dormir mal. No outro dia ela disse que não queria mais conversa, falou que me amava, mas não queria que eu mandasse mais mensagem, e isso me deixou um pouco desesperado. Porque sim, eu fiquei com medo de perder, fiquei com medo da solidão. Fiquei imaginando, nossa, eu fiquei 5 anos solteiro, sem ninguém, essa pessoa apareceu. E eu tentei dar valor àquilo, mas por conta que eu também estava com medo de ficar só muito tempo de novo. E aí isso fez com que eu corresse muito durante esse dia atrás dela, pedindo desculpa, tentando entender, e eu passei um dia inteiro nisso. Até que de noite ela começou a falar normal, e a gente começou a conversar normal de novo. Até aconteceu uma segunda vez, né? Quando aconteceu a segunda vez, foi por causa de uma mensagem que eu não entendi, que ela disse que ia mandar uma mensagem para mim e ia apagar essa mensagem e perguntou se eu ia ficar com raiva. E eu falei, essa mensagem deveria ter um conteúdo para ser enviada por WhatsApp, precisa no mínimo um ponto final, um mínimo um conteúdo para ser enviado. E por que ela queria enviar e apagar? E ela falou não, que era só um pensamento aleatório. E eu falei, não, mas eu queria entender a base desse pensamento, assim, o porquê desse pensamento. E ela falou que não tinha. E eu fui de novo dormir um pouco com raiva, e no outro dia foi aquela coisa de novo, foi aquela explosão. Só que dessa vez foi uma explosão que deu em algo definitivo. Ela ficou com raiva, falou que não queria mais conversa, falou que estava indecisa, que não dava mais certo. E eu tentei parar a conversa e ela não parava, ela continuava mandando mensagem. Até que eu enviei um áudio de uma amiga minha falando bem de mim, ela quis chorar, falou que não ia mais mandar mensagem. E eu fui para um show numa cidade, a 600 quilômetros daqui, e ela acompanhou enquanto eu estava nesse show e depois me deu bloco, me bloqueou. Isso me deixou muito mal, eu fiquei num nível que eu não entendi. Isso é uma introdução ao que eu vou falar em outros vídeos, esse vídeo foi uma grande introdução. À medida que eu for soltando o vídeo, vocês vão entender a situação, mas eu me apaixonei por uma pessoa que eu nunca vi. Eu tentei ser uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu não mandava tanta mensagem antes, mas dessa vez com essa pessoa eu tentei ser uma pessoa melhor. Eu tentei ser mais atencioso, eu tentei ser mais carinhoso, e eu, no final das contas, por tentar, eu fui bloqueado. E da segunda vez que teve a briga, eu passei uns 2 dias pedindo desculpa. Eu fiz umas 27 ligações para ela no WhatsApp, não foram atendidas nenhuma. E eu realmente rastejei por a pessoa, e aquilo estava fazendo eu me sentir mal. Porque eu sabia que aquilo no futuro eu ia lembrar, e eu ia lembrar com certa tristeza porque eu fiz isso. Eu ainda não estou bem, isso está recente, faz uns 15 dias que ela me bloqueou, mas eu acho importante eu registrar isso em vídeo, eu acho importante eu registrar como eu vou estar me sentindo a cada dia, eu acho importante registrar minha melhora, meus pensamentos sobre isso, sobre o que eu estou entendendo e sobre o que eu estou tirando. Eu fiz uma brincadeira lá em casa com mãe que é até merda, você consegue tirar algo bom daquilo. Porque as pessoas fazem exames de fezes, né? Pra saber como seu corpo tá. E é isso. Eu quero dizer que hoje eu ainda tô mal, eu ainda lembro dela, tenho alguma esperança. Sinto que eu tô com uma dependência afetiva e eu vou tentar trabalhar, porque eu não posso ficar sem trabalhar. Mas por hoje é isso, e amanhã a gente continua. Amanhã eu volto a falar como é que eu tô.